Sri Aurobindo. Intervenção do bem-amado Sri Aurobindo. Parte 2. Supramental, a luz da revelação. Irmãos e irmãs da luz, recebam novamente as minhas bênçãos. Eu volto, como eu lhes disse. Nós iremos juntos, se quiserem, tentar fazê-los avançar na compreensão, na experiência do supramental. Na luz que vem da quinta dimensão, correspondente à sua transformação, ao seu despertar, à sua iluminação. Recebam o meu amor e as minhas bênçãos. Nós iremos proceder, se vocês quiserem, em resposta às suas perguntas, em um primeiro momento, por uma linguagem corrente. Eu vou intervir, em um segundo momento, pela radiação da minha presença nesse canal, acoplado à possibilidade oferecida, pela presença do Arcanjo Uriel, aproximando-os, na medida do possível, para cada um de vocês, desta dimensão da luz supramental e do seu efeito, no nível da sua consciência e do seu corpo físico. Permaneçamos, se vocês quiserem, durante alguns instantes, no plano do questionamento e do conjunto de perguntas e respostas, em relação, certamente, com a luz, com o supramental e o apocalipse, já que isso participa dos mesmos fatos e já que esses processos se desenrolam de modo conjunto, assim como eu disse durante a minha vinda anterior. Pergunta: há um elo entre o supramental e o nirvana? O nirvana corresponde ao que acontece quando a consciência é exportada e alcança algumas zonas específicas, essas zonas estando em conexão com o que é chamado de morada da paz suprema, chamada também de Shantinilaya. Aceder a Shantinilaya permite conectar com vocês, permanecendo na alegria situada logo abaixo da etapa da liberação. Entretanto, o nirvana participa da alegria. O supramental é, ao mesmo tempo, o elemento desencadeante e um dos elementos do nirvana. Pergunta: qual é o papel do corpo causal no acesso ao supramental? Irmão, o acesso ao supramental firma a destruição, pelo fogo, do corpo causal. Naquele momento, vocês não estão sujeitos às limitações habituais da ação/reação. O acesso ao supramental corresponde, grosso modo, a duas etapas iniciáticas principais. A primeira, chamada de transfiguração. A segunda, de ressurreição. O corpo causal é, por sua vez, destruído, de maneira definitiva. A partir do momento em que vocês acedem à ressurreição, a partir do momento em que o fogo do supramental, o fogo do amor, vem despertar na totalidade o chakra nata, o chakra do coração, naquele momento vocês vivem a purificação final, aquela que os tira da obrigação da reencarnação. Vocês próprios acabam dissolvendo o que eu chamei de franjas de interferência, não da Terra, mas aquelas localizadas em vocês. As franjas de interferência são constituídas, em grande parte, por forças de atração e de contração ligadas ao que vocês chamam de corpo astral, corpo mental e corpo causal. É o conjunto dessas estruturas, pertencente à sua estrutura, mas criado por aqueles que falsificaram a luz, que os reverteram e inverteram. A ressurreição ocorre depois da crucificação, em um plano simbólico. A crucificação é representada pela morte preliminar da personalidade. Isto se torna, mais exatamente, integrado em meio ao corpo espiritual chamado de corpo de estado de ser. Naquele momento, a ressurreição se instala de maneira sincrônica com a crucificação. A transfiguração poderia ser chamada de período em que vocês encontram a luz no exterior, mas onde ela não está estabelecida no seu interior. A crucificação e a ressurreição correspondem ao final da revelação, que é a passagem da consciência separada para a consciência unificada, podendo apenas ocorrer quando da destruição/crucificação da personalidade deste corpo, a fim de aceder ao estado de ser, denominado, como o anjo que guiou as minhas palavras e os meus escritos me pediu, corpo de ressurreição, corpo imortal ou corpo sem costura. Os outros corpos, mesmo sutis, são obviamente costurados, já que eles os confinam, enquanto que o corpo espiritual e o corpo divino, o corpo de estado de ser, abrem-nos e os devolvem para a liberdade. Pergunta: aqueles que acedem à unidade de consciência estão no supramental? Eles podem estar no supramental, como estar em dimensões além. O supramental desempenha o papel de elemento de liberação, de elemento de revelação em meio à sua dualidade.
A irrupção, em meio à sua densidade, da totalidade do supramental, permite dissolver literalmente as cadeias, as franjas de interferência, e dissolver a ilusão. O supramental está associado a uma qualidade vibratória relacionada com o fogo, com o amor e com a fonte, retransmitido da mesma maneira pelo arcanjo Metatron e por alguns sóis vivendo uma transformação da luz. Pergunta: o acesso ao supramental corresponde a uma abertura total do coração? Sim, é isso que confere a capacidade para Samadhi, para a alegria interior e para a felicidade chamada, mais exatamente, de presença. Pergunta: por que demorou 2000 anos para chegar a este acesso ao supramental? Não demorou 2000 anos, caro irmão, foi preciso um período de tempo muitíssimo maior. O nível de densidade alcançado por esta dimensão dissociada da fonte e da luz é tal que foi preciso realizar uma diminuição vibratória. Foi preciso, de início, que a Terra fosse sacralizada de novo pela crucificação e pela ressurreição de Cristo. Foi preciso, em seguida, aguardar o momento oportuno. O momento oportuno, no plano do cosmos, corresponde ao que acontece fora do seu sistema solar, já que todo este sistema solar está se deslocando. Ele também, segundo um relógio preciso, apesar das restrições impressas em meio ao seu sistema solar. Foi preciso aguardar o sincronismo de uma série de fontes de luz a fim de focalizar, da maneira mais natural possível, o conjunto dessas diferentes irradiações em direção ao sistema solar, e isso está acontecendo agora, e não foi possível anteriormente. Os preparativos do momento que vocês vivem duraram muito tempo na escala de tempo. Eles surgiram, esses processos de luz, além do centro galáctico, de uma série de modificações no nível de sistemas solares periféricos em relação a vocês, mas mais próximos da fonte ou, em todo caso, alinhados à fonte, quando esses sóis aceitam modificar a sua própria irradiação, a fim de transmitir, durante o alinhamento galáctico, um fluxo específico de partículas para vocês. Esta preparação dependia de circunstâncias que eu qualificaria de ideais, como estão ocorrendo agora. Não teria sido possível, de outro modo, modificar e corrigir a curvatura do seu espaço/tempo. Pergunta: tudo isso estava previsto desde o início da experiência da terceira dimensão dissociada ou será que tudo isso se apresentou de maneira inesperada? Tudo, no nível do relógio do céu, foi planejado e programado. Cada data de início de ciclo e de fim de ciclo é conhecida da fonte como daqueles que se isolaram. Entretanto, nenhum deles podia conhecer, nem perceber, as modificações que ocorrem atualmente em meio a algumas estrelas. Os mestres deste tempo não têm capacidade para ter acesso, evidentemente, já que eles mesmos se cortaram, às informações referentes a dimensões mais elevadas e a modificações dessas dimensões mais elevadas, orientadas para a nova alteração e readequação da curvatura do seu espaço/tempo. Entretanto, isso estava escrito e descrito em muitos mitos e em muitas historias correspondentes à mitologia astrológica caldeia. Vocês estão nesses momentos. Pergunta: qual é o melhor meio de aceder ao supramental? Há muitos yoga que foram descritos e colocados em prática, permitindo aproximar-se do supramental. Eu dei um ensinamento sob a forma de yoga integral. Os próprios imortais forneceram o Siddha Yoga. Há, mais perto de vocês, outros ensinamentos associados à domesticação do mental, chamado de Sahaja Marga Yoga. Existem outras formas no seu mundo ocidental. A contemplação, a reclusão, no sentido mais nobre e não no sentido de confinamento. Hoje, as coisas são mais claras e mais fáceis. Esta vibração está mais próxima de vocês. Ela vai continuar se aproximando, a cada dia, a cada semana do seu tempo. Cabe a vocês acolher e se prepararem para acolher, em meio ao seu templo interior, a vibração da luz. O coração deve estar, para isso, liberado das paixões habituais do tipo humano, das pulsões habituais da humanidade. A via mais simples, hoje, poderia ser chamada de via do yoga da criança interior. Escutar o seu coração liberado das pulsões, liberado dos apegos. Escutar o seu coração, escutar e favorecer a vibração, permite colocá-los em estado de aceitação do supramental. Alguns seres têm necessidade de modificar algumas atitudes ou algumas atividades.
outros, não. Hoje, diante do afluxo da luz em meio à sua dimensão, basta ajustar-se e seguir as linhas de menor resistência, aquelas que os levam às duas virtudes cardeais, a humildade e a simplicidade. Não é mais tempo de aprender, e, de preferência, tempo de desaprender, de tornar-se de novo como uma criança. O conjunto de ensinamentos que lhes deu o arcanjo Anael sobre o princípio do abandono à luz, é mais do que nunca válido. A meditação que foi revelada pelo mestre Ram, NDR, a meditação direcionada para o coração 1, de acordo com as hierarquias dos professores da Ordem da Lira, tornou possível, para vocês, ativar, de maneira muito simples, a vibração do coração, apoiando-se no supramental. Trata-se, como vocês veem, de coisas muito simples, hoje. Vocês não têm que se preocupar com nada mais senão com isso. Não existe, a título individual, como a título coletivo, qualquer obstáculo de proporção suficiente para bloquear o recebimento da luz, quer seja no nível vibratório, pessoal ou coletivo, quer seja no nível da sociedade, quer seja no próprio nível das suas mágoas passadas, não há nada, absolutamente nada que possa, hoje, se opor a que vocês se cubram desta luz e desta liberdade. Os motivos que vocês poderiam encontrar em vocês são apenas pretextos. Gradualmente e à medida que os dias passarem, não podem existir bloqueios à recepção da luz senão aqueles ligados aos seus próprios medos, de perder a personalidade que os anima. Cultivem a humildade, cultivem a simplicidade e façam da alegria sua força motriz diária. Sejam quais forem as suas ocupações, sejam quais forem as suas preocupações criadas pela dualidade, elas não podem, em caso algum, ser um obstáculo ao estabelecimento da sua dimensão eterna. Isso participa também das suas crenças e não de uma verdade. Isso está ligado simplesmente ao seu ponto de vista limitado e que limita vocês. Pergunta. No protocolo de superação da dualidade, 2, é a energia do supramental que intervém. Ele permite a preparação para a recepção. Do mesmo modo que a meditação do mestre Ram sobre o coração, ativando em vocês os pontos de vibração que permitem a preparação para o supramental. Entretanto, lembrem-se de que são apenas vocês, e vocês sozinhos, que podem dar o último passo. Isso requer um ato corajoso de abandono e de confiança na inteligência da luz, e no seu papel, eu diria, de redentor, no seu papel de iluminar. Reencontrar a sua mestria passa pelo abandono ou doação de si. A doação de si para a luz, para o supramental, é a única etapa que nós não podemos realizar no seu lugar e que o supramental não pode realizar no seu lugar. Tudo foi feito pelas radiações cósmicas e pela presença daqueles que os cercam com benevolência para que isso seja o mais fácil possível. Mas, no final, o último ato de vocês. Nós não podemos fazê-lo no seu lugar. Trata-se certamente da última luta, entre vocês e vocês mesmos, pela supremacia da sua soberania ou pela supremacia da sua personalidade. Este combate não é um combate intelectual. Ele não é, aliás, completamente um combate, mas, bem mais, uma colocação cara a cara, de um com o outro, devendo resultar em um abandono que é a rendição, sem condições, da personalidade. O momento em que vocês dão o passo pode ser apreendido por episódios de fulgurância da luz, correspondendo a uma transfiguração se revelando, e podendo se repetir, e conduzindo à ressurreição. Hoje, isso é ainda mais fácil do que ontem porque o supramental está mais próximo, pois, por decisão dos lipikas kármicos e por decisão do conclave, devido à resposta vibratória de toda a Terra e dos seus habitantes, o arcanjo Uriel pode manifestar a sua radiância em meio ao que nós chamamos de presença. Então, hoje, tudo está no lugar para facilitar esta etapa para vocês. E, em última análise, isso pertence a vocês. Ninguém pode roubar o que lhes pertence, somente um medo pode afastá-los de maneira temporária. O medo seria como a ausência de fé, a ausência de adesão total à luz, pois, se vocês aderirem totalmente à luz, o medo é dissolvido, e a revelação ocorre, e a ressurreição ocorre ao mesmo tempo, em um instante. Pergunta: o que se torna o tempo quando acessamos o supramental? Fazer a experiência além do tempo, penetrar no estado de ser e viajar, poderá lhes demonstrar a inutilidade do tempo.
Entretanto, em meio a esta dimensão que eu percorri, nós ficamos submetidos ao tempo. O tempo apenas está ligado à curvatura do espaço. O tempo aparece quando o espaço se fecha sobre ele mesmo. O tempo é a consequência do isolamento da fonte. Além desse tempo, existe um outro tempo que não está separado do espaço. Existe um tempo onde os três tempos se combinam, passado, presente e futuro, no mesmo tempo. Além deste espaço/tempo, o tempo perde a sua linearidade. Ao endireitar o espaço, o tempo se torna curvo. Isso é difícil de explicar com palavras, ou mesmo com equações. Mas a apreensão do tempo está diretamente ligada às condições desta dimensão. Além da sua dimensão em que estão, o tempo não é uma medida no sentido temporal, pois o tempo se confunde com o espaço. O deslocamento do tempo corresponde a um deslocamento do espaço, ao passo que nesta dimensão em que vocês estão, o tempo se desloca sem que o espaço seja deslocado. Há uma relação direta entre a matriz eletromagnética e o tempo. Pergunta: é possível aceder a um eterno presente? Sim, saindo do tempo. Pergunta: isso é encontrado na dimensão do supramental? Sim, completamente. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Irmãos e irmãs da encarnação humana, nós iremos, como anteriormente, e de maneira, no seu tempo, um pouco mais longa, viver, fazê-los aproximar da presença e do fogo do amor. Eu lhes apresento, desde já, as minhas bênçãos e as minhas saudações e, se vocês quiserem, acolhamos juntos, agora, a presença. Efusão de energia. Aos três dimensões, 31 de outubro de 2009. Tradução do francês, Zulma Peixinho. Mensagem atemporal.